Boa noite, nobres vereadoras e vereadores. Boa noite, Robert. Agora teremos o uso da tribuna livre com o cidadão Robert Wagner Cláudio, que vai explanar sobre o projeto institucional sobre esporte e cidadania para todos. Convido agora o Robert a ocupar a tribuna. Acho que seria melhor tirar. Pode se dirigir a mim, viu, Marquinhos? Quando você falar, não tem problema, não. Não, viu? Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite. Eu vim aqui, gente, porque parte de um princípio que, por eu ter comércio e os comerciantes, muitas pessoas procuram a gente para buscar apoio quando vai fazer um jogo, disputar um campeonato e coisa do tipo. E nessas visitas agora, nas últimas semanas, que a gente tem feito por conta a gente sabe, das eleições agora, e as pessoas procuram a gente, e partiu uma ideia de um cidadão, até que foi o Jonas, tá vendo? E que questionou que, às vezes, não tem apoio. Não que não tem apoio. É difícil conseguir apoio do executivo para a parte do esporte, e justamente em relação a ônibus, a transportar, e a gente sabe que não pode usar um veículo da saúde para a educação e vice-versa. Aí me partiu a ideia, conversando com alguns amigos, a gente fazer um projeto e montar uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, para que pudesse ajudar o município. E eu estou aqui não com prestação de conta, em respeito às hierarquias. Eu fui até o executivo, eu acho que a gente, quando vai fazer um projeto que é em benefício da população, a gente tem que comunicar todo mundo. E fui ao executivo, depois fui até a casa do vereador, pedi, apresentei, falei com a Simone, se poderia estar aqui para apresentar para vocês. E a finalidade a gente vai montar uma ONG, eu já estou com o CNPJ pronto. A princípio eu tinha um nome, que seria o Vale da Grama, mas antes consultei o seu Valdir, da possibilidade, aí ele tinha dito que não teria problema, desde que alguém que fosse lá da equipe deles compusesse porque a gente tem todo um... Me ajuda a lembrar agora, os membros, isso. E eu falei que tudo bem, mas que ele ia comunicar os membros da diretoria sobre o uso, que não teria problema algum, mas que não teria o tempo hábil, porque para eles tomarem uma decisão, eles teriam que fazer uma reunião, e seria a próxima, teria que ser colocado em pauta. E eu disse para ele que o tempo estava curto, até porque a gente tem um tempo para registrar, para abrir. E qual que é a ideia? A gente tendo uma ONG, e ela sendo sem fins lucrativos, a gente consegue recursos, né? Para conseguir um ônibus, para fazer um campeonato de vôlei, um campeonato de futebol. E eu tenho amigos que estão se formando agora, que se propuseram a dar aula, a fazer projetos, mas isso não é só para o futebol. Vôlei, basquete, natação, idoso. A gente sabe que tem a vereadora Sabrina, que tem uma turma grande, tem os outros colegas que têm a turma do basquete. E vai sobrecarregar o executivo. E por que eu estou falando com vocês? Se a gente tiver um projeto depois para buscar uma emenda parlamentar, coisa do tipo, vocês é o caminho mais fácil que a gente tem para estar conseguindo. Por mais que a gente tenha um contato, tudo, mas tendo um vereador que ajuda, que apresenta, a representatividade é melhor. Então, eu queria vir aqui apresentar para vocês, pedir o apoio e voltar a falar que qualquer pergunta aqui eu estou aberto a responder. Não é nada político. A Luciana me conhece, a Sabrina me conhece, a Eliane, o Rorô, o próprio Dito. Não é visando cargo, não é nada. É pensando único e exclusivamente na população. Porque, como eu disse, a gente ajuda, mas tem horas que a gente tem que falar não. E, às vezes, a pessoa busca lá na prefeitura também, vai receber um não. E a gente entende as burocracias, mas não é todo mundo que tem esse conhecimento. Então, acho que a gente tendo uma entidade que ela não tenha fins lucrativos e que seja para a população, do modo geral, acho que vai beneficiar todo mundo. E eu espero contar com o apoio de vocês. Agradeço pela atenção, que o meu tempo também é curto. Até eu falei com o vereador Wander que seria uma coisa bem rápida. Deixei o projeto lá na Câmara para quem ter conhecimento, dar uma lida. Se quiser dar alguma ideia, a gente está aberto também, tá? E depois do CNPJ pronto, e eu vou arrumar
um local para montar, vocês estão convidados a participarem. Era isso. Ótimo. Muito obrigado. Já tinha 3. Eu tinha dado prioridade ao Vale da Grama, por quê? Para dar mais ênfase, para ter, né, uma maior credibilidade e estar divulgando o nome da cidade também. Porque é uma ONG voltada ao esporte. A gente sabe que o esporte não é só para... Todo mundo fala, quando se fala esporte, é futebol. Não. São vários fatores. Você acaba tirando a criança da rua, a criança não vai ter acesso à droga tão fácil, por mais que esteja aí hoje. Incentiva a estar estudando, incentiva outras pessoas a estarem apoiando o projeto. Entendeu? Acho que vai ser uma coisa bem benéfica para a população. Se alguém mais tiver alguma pergunta para fazer... Agora eu abro aos senhores vereadores. Alguém tem algum questionamento, alguma sugestão nesse momento? Vereador Dito. Senhor presidente, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria parabenizar o Robert por essa iniciativa. O esporte é a melhor coisa que existe para tirar o jovem, tanto do celular como das drogas, e encaminhar para a vida. Ainda mais tendo professores, um local de treinamento. Então, parabéns, Robert, pela iniciativa. E, se tudo der certo, a gente vai acompanhando e conta com o meu apoio. Só mais um adendo, se for permitido, Wander. Pois não. Posso? Outra coisa, o porquê também da instituição. A gente sabe que, hoje em dia, perdeu-se muita credibilidade. As pessoas, às vezes, usam da boa vontade. Eu já fui vítima disso, querer ajudar o outro, você consegue captar recursos, e aí, a hora que você vai ver, a pessoa agiu de má fé, e você tem que ir lá se desculpar e tudo mais. Tendo uma entidade, que ela está lá tudo dentro da lei, e trabalhando, funcionando direitinho, que não é fins lucrativos, a gente vai ter, eu acredito que vai ter mais facilidade de receber apoio do empresário, do comerciante, da população. Então, não vai ser uma coisa em benefício a um grupo específico, vai ser para a população, e de um modo geral. E quando eu digo que não é nada político, mas hoje em dia a gente vive política, porque eu vou precisar do apoio dos vereadores, precisar do apoio do executivo, da população, e eu estou aqui em respeito mesmo a vocês, que executivo, legislativo, vocês são uma hierarquia, a gente tem que respeitar. Tá? Então, agradeço a atenção. O vereador Marcos. Boa noite, Robert. Boa noite. É bem pertinente o que você traz aqui, porém eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, você sabe quantas pessoas são assistidas junto ao Executivo na parte de esporte? É assim, eu vou falar do que eu ouço. Tá? Por exemplo, vai ter um campeonato agora que vai movimentar mais de 250 pessoas, dos quais a gente vai doar bola. Eu vou falar doar porque eu não doei ainda, mas eu não comprometi a doar. Outro amigo vai dar uma rede. O que eu ouço deles é o seguinte, e eu já ouvi na prefeitura: a prefeitura não se compromete em fazer... Eu estou falando, mas eu vou chegar no... A prefeitura não se compromete em promover um evento porque eles dizem que o recurso está pouco. Mas eu sei que tem lá um projeto com o marido da Cristiana, esqueci o nome dele agora, até dono da academia. Rogério. Então, tem algumas que tem lá no... Não Guri, mas tem lá no Jornal de Esportes. Mas eu não sei dizer. Tá. Então, hoje, eu acho que é bem pertinente, quando a gente vai se fazer um projeto, uma ONG, ou instituir alguma situação, a gente analisar viabilização de custo, uma série de fatores. Tá? Porque, a mesma coisa que você disse, que o intuito também é captar recursos. Tá? Então, hoje, mais ou menos, para você ter uma ideia, hoje são assistidas em torno de 650 pessoas no município, através do esporte, do Departamento de Esporte e Cultura do município. Eu acho que a gente tem que deixar aqui também, da mesma forma que a gente vem aqui questionar o executivo, questionar certas situações, tá? Mas o executivo hoje, nessa parte de esporte, tá? Ele está bem enfatizado, bem em cima, principalmente com o coordenador Rogério. Então, para você ter uma ideia hoje, tanto a melhor idade, tá? A Sabrina pode falar isso, que ela participa de campeonatos de vôlei, ela está sempre lá. O judô hoje está sendo feito a entrega hoje de kimonos. São 60 pessoas que estão sendo assistidas. Tá? E a estrutura que você quer utilizar, a pergunta que eu faço é, você vai querer utilizar a ONG, né? Não é você, é a ONG, porque eu acho que você está representando uma instituição jurídica. Então, não é o Robert, é a instituição. Você vai representar a instituição, vocês querem utilizar qual estrutura? A estrutura do executivo,
vocês têm alguma coisa em mente? Uma sede? Porque o que acontece? Porque o legislativo, para ele tentar elaborar a lei, ele não pode entrar na esfera do executivo, que é pertinente ao executivo. A gente está aqui sim. Quando é algo que vem para somar, você pode ter certeza que você vai ter o apoio de todos. Só que eu acho que deveria ser feito um estudo, a abrangência de quantas pessoas vão atingir, quantas pessoas precisam participar dessa ONG, qual a viabilidade de custo operacional disso mensal, uma sede, entendeu? Porque o que acontece? Para você ter recurso também, para ter emendas parlamentares, eu acho que a instituição, se eu não me engano, salvo engano, me corrijam, ela tem que ter, no mínimo, 12 meses ou 24 meses de CNPJ aberto. Do contrário, não pode receber nada de órgão público. Posso responder? Sim. Primeira pergunta, acho que você não entendeu. A ONG está sendo montada para somar. Ela tem de 650 mais anos, mas tem muitas pessoas que reclamam que não são assistidas. Segundo ponto, que você também não entendeu, não vai gerar custo para o município. Por exemplo, a abertura do CNPJ está sendo do meu bolso, é um recurso que eu estou fazendo. Terceiro ponto, se você deixar na Câmara, está tudo aqui, como ela vai funcionar, o regime interno, tudo. Não vai ser nada contra a lei. E eu também, nos meus 5 anos de direito, eu sei como funciona, que a gente não pode captar recurso antes de 12 meses e de 30 dias. Então, é assim, alguém tem que dar o pontapé inicial. E você tendo um projeto desse montado, eu acredito que vai ser benefício para o município, nem que o executivo e nem que o legislativo iria se impor em alguma coisa, porque não é para fins lucrativos, é para benefício da população. Segundo ponto, você tendo uma instituição montada, nesse caso, vou falar da turma do futebol, vamos promover um campeonato, precisa de recursos, não precisa ir lá no executivo pedir. É isso que eu expliquei, você não entendeu. A gente quer sobrecarregar os cofres da prefeitura. E tem muita gente que apoia, assim como eu apoio e ajudo vários eventos, ajudo pessoas que vão viajar para fora para o campeonato. Você também uma pessoa tem credibilidade para você receber doação, para você estar utilizando em benefício da população. Então, não é uma coisa que eu vou vir aqui, vou trazer problema para vocês ou para a prefeitura. Eu estou montando, vai ter uma diretoria, vai ter um regimento interno, as leis serão respeitadas e seguidas, e a gente vai fazer em benefício da população. Se hoje o município atende 650, por que não uma ONG não pode atender 1.300? Entendeu? É isso. Eu entendi sim, Robert. Eu acho que você não entendeu a minha colocação. Vou te dar um exemplo. Você sabe por que não tem campeonato de futebol no campo hoje? Você pode me responder. Não pode ter campeonato de futebol no campo porque ele não tem ABCB de bombeiro. Não tem a liberação de bombeiro. Para se ter um campeonato no estádio municipal hoje, ele precisa ter uma ambulância e um médico, tá, presente. E ele não tem ABCB. Esse é o motivo. Porque se acontece alguma coisa lá, a responsabilidade é do executivo. Tanto é que eu acho que é pertinente se elaborar isso e se fazer. Agora, o que eu quis dizer para você é o seguinte, eu entendo que é pertinente tudo que você está trazendo e falei, que é louvável. Até mesmo como você mesmo disse, que você está pagando o CNPJ, abertura, perfeito. Só que a pergunta que eu te fiz é, qual estrutura você vai utilizar? Para você fazer um campeonato, você vai utilizar a estrutura do município? Para você fazer um campeonato de natação, você vai usar a estrutura do município? É isso que eu quero dizer. Eu não sou contra seu projeto, muito pelo contrário. Você entendeu? Eu acho que as pessoas, quando existe um grupo que realmente se presta a fazer alguma coisa, se propõe a fazer algo para o próximo, isso é pertinente, isso é ótimo, é viável para o município, entendeu? É isso que eu quero dizer. A única coisa que eu coloquei para você se você fez um estudo viável da viabilidade, qual é o custo que você teria, quantas pessoas você vai assistir, qual a idade... Você entendeu? Esse é o ponto. É isso que eu quero colocar para você. O pontapé inicial tem que ser dado. Alguém tem que começar. Até te convido, se você quiser participar, está convidado. Segundo, alguém tem que começar. E a minha ideia é essa. Eu acho que, numa ocasião dessa, a gente tem que deixar as questões pessoais de fora. E eu vim aqui, respeitosamente, respeitando vocês como o poder legislativo do município, trazer. Eu não vim buscar... pedir recurso, até fui indagado sobre isso quando fui falar com o prefeito, que estava ele, estava o Jorge, depois chegou o Beto, gostaram muito da ideia,
entenderam que vai te sobrecarregar um pouco a prefeitura, porque você acaba tirando um pouco da responsabilidade. Então, você precisa da prefeitura, por quê? Se você vai elaborar um campeonato, algo do tipo, você vai estar usando a estrutura do município. Mas, para isso, você, tendo algo, um projeto que está dentro da lei, eu acredito que não vão querer impor. Opor, na verdade. Porque o último campeonato que o Rogério teve, que ele programou que teve as crianças, precisava pagar o segurança, como você disse, não tinha. Eu fui um dos que patrocinaram para pagar o segurança na final. Então, você sobrecarrega também a prefeitura. Acho que a população tem que pensar assim, nós também podemos ajudar. A ideia aqui é ajudar. Porque se a gente levar todo o problema para a prefeitura ou para vocês aqui, por exemplo, agora, desculpa, eu vou fugir só um pouquinho quando você apresentou aquele morro lá onde tem a rua da minha casa. Eu, estou falando por mim, a frente da minha casa nunca ficou sem tirar o mato. É um problema que a gente pode resolver. Então, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, tentar ajudar. Entendeu? Aí, quando eu falo de deixar as questões pessoais de lado, porque a gente tem que olhar para o município, para a população. Então, a ideia aqui é, o projeto já foi elaborado, já está montado, muito bem que isso, antes de eu montar, eu consultei um monte de gente, consultei advogados, consultei o prefeito e vim trazer para vocês. Espero contar com o apoio de vocês, né? Como eu disse, a gente não pode fazer nada o que a lei não permite, sozinho, e para usar uma estrutura do município, mesmo uma campeonato de corrida. Vou ter que ir até a prefeitura, vou ter que ir até a Polícia Militar, e a gente tem que seguir todos os trâmites corretos. Então, eu vim apresentar, e se você não leu, eu deixei lá na Câmara Municipal, você pode dar uma lida. Distribuiu para todos. Tá? E se tiver alguma coisa... Você pode ter certeza que eu li. Se vocês quiserem... Ai, que bom. Se vocês quiserem dar alguma dica, tá? A gente está aberto. E quando for inaugurar, estão Acho todos que o convidados. Dorô gostaria de usar a palavra também. Boa noite. Boa noite, Dorô. Muito louvável essa ONG, fiquei feliz, é uma coisa muito importante para a cidade. Parabéns por você estar liderando isso aí com a equipe, né? Mas eu venho te pedir um favor, por favor, para a ONG, né? Não para você, pessoalmente, Paulo. Eu fiz um trabalho durante 5 anos sobre a terceira idade. Tanto é que o meu trabalho final de arquitetura foi um condomínio para idosos atrás da Santa Casa, naquele terreno, primeiro para ganhar recursos para a Santa Casa. Hoje, qualquer lugar que você vai é R$5.000, né? E a estrutura já tem toda a parte de médico, tudo, cozinha, lavanderia, então... Mas eu peço que vocês tenham um olhar bem voltado para a melhor idade, porque em 2050, dados reais, tal, a população vai inverter. Tá? Hoje a gente tem 35% de 18 a 40 anos, tá? 30 anos. Em 2050 vai ser o inverso. A gente vai ter toda essa parte de idosos e poucos jovens. Tanto é que você vê os casamentos, é um filho só. Então, vários fatores que fizeram fazer esse trabalho e tal. Então, eu venho aqui pedir para vocês olharem com muito carinho essa parte da terceira idade, porque eles precisam. E precisam de gente especializada, caminhada, ar livre, interação. Não é? Isso tudo faz parte do projeto também. Então, parabéns e vai dar tudo certo. Gente, obrigado pela atenção. Obrigado. Desculpa tomar o tempo de vocês. Imagina, aí. Tá? obrigado, Robert, obrigado pelo... Desculpa alguma falha se houve uma falha da minha parte de comunicação. Imagina, sucesso com o seu projeto. Tá? Obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado. uma boa noite a todos. Declaro, então, encerrado o uso da tribuna. Sob a proteção de Deus, Deus abençoe a todos. Muito obrigado.